camaleões mudam de cor, apenas para se camuflarem. Os camaleões são conhecidos por sua habilidade notável de camuflagem, que lhes permite se misturar com o ambiente ao redor, muitas vezes passando despercebidos. Essa capacidade é extremamente eficaz na proteção contra predadores e na caça de presas. A camuflagem dos camaleões é possível graças às células especiais da pele chamadas cromatóforos. Essas células contêm pigmentos de cores diferentes, como amarelo, vermelho, marrom e preto. Os camaleões podem controlar voluntariamente a expansão ou contração desses cromatóforos, ajustando assim a coloração da sua pele para corresponder ao ambiente ao seu redor. Além dos cromatóforos, os camaleões também possuem células especiais chamadas de iridóforos, que refletem a luz de maneira diferente e contribuem para as mudanças de cor e brilho na pele desses animais. A capacidade de camuflagem dos camaleões não se limita apenas à mudança de cor. Eles também podem alterar a textura da pele para se misturar melhor com o ambiente. Por exemplo, alguns camaleões têm a capacidade de levantar espinhos ou protuberâncias em sua pele para imitar a textura de folhas ou galhos. Embora a crença popular sugira que os camaleões mudam de cor para se camuflar exclusivamente, eles também usam essas mudanças para se comunicar com outros camaleões, expressar emoções e regular a temperatura corporal. Sua incrível habilidade de camuflagem é apenas uma parte das múltiplas funções que a mudança de cor desempenha em suas vidas. Os morcegos são cegos. Na verdade, a maioria dos morcegos possui visão e ela varia de espécie para espécie. Alguns morcegos têm uma visão relativamente boa, enquanto outros dependem mais de outros sentidos, como a ecolocalização, para se orientarem e localizarem presas. A ecolocalização é uma habilidade usada por muitos morcegos para navegar e caçar no escuro. Eles emitem sons de alta frequência e depois ouvem o eco desses sons para entender o ambiente ao seu redor. Isso permite que os morcegos identifiquem objetos, obstáculos e presas, mesmo na ausência de luz. A ecolocalização é tão eficaz que alguns morcegos podem caçar até mesmo em ambientes completamente escuros. É importante ressaltar que a falta de luz em seus ambientes naturais não significa necessariamente que os morcegos sejam cegos. Eles evoluíram para se adaptar a diferentes condições, utilizando uma variedade de sentidos para sobreviver e prosperar. Portanto, embora alguns morcegos possam ter uma visão menos desenvolvida em comparação com outros mamíferos, isso não significa que sejam totalmente cegos. Touros odeiam a cor vermelha. Os touros não têm aversão à cor vermelha em si. A ideia de que os touros têm raiva ou reagem especificamente à cor vermelha é um equívoco comum. O que realmente provoca a reação dos touros durante touradas ou em situações similares não é a cor vermelha, mas sim o movimento e a agitação do toureiro, assim como outros estímulos, como o barulho, a presença física e o estresse. A cor vermelha é usada pelos toureiros simplesmente por tradição. E também por questões visuais estéticas. Então, se por acaso algum dia você se deparar com um touro e estiver usando a cor vermelha, fique tranquilo, apenas saia de fininho. Aranhas são insetos. Não, as aranhas não são insetos. Apesar de frequentemente serem confundidas como tal, as aranhas pertencem a uma classe chamada de aracnídeos. Existem algumas diferenças importantes entre aranhas e insetos, como o número de pernas, corpo, antena, asas e alimentação. Portanto, as aranhas pertencem à classe dos aracnídeos. Um grupo que inclui também escorpiões, ácaros e carrapatos, e diferem dos insetos em diversos aspectos anatômicos e biológicos. Os cães enxergam em preto e branco. Os cães podem perceber principalmente tons de azul e amarelo, e eles têm dificuldade em distinguir entre cores como vermelho e verde. Isso não significa que vejam o mundo em preto e branco, mas sim que sua percepção de cores é limitada em comparação com a dos humanos. Isso acontece porque os cães têm apenas 2 tipos de cones em sua retina, o que significa que sua visão é dicromática.
enquanto os humanos têm 3 tipos de cones. Quando o urso hiberna, dorme o inverno todo. Durante a hibernação, os ursos não dormem o tempo todo, mas entram em um estado de dormência em que seu metabolismo diminui significativamente. Durante esse período, os ursos podem parecer adormecidos, mas acordam brevemente para ajustar sua posição, beber água ou até mesmo sair da toca. No inverno, a temperatura corporal dos ursos diminui ligeiramente, e seu ritmo cardíaco e respiratório diminuem consideravelmente para conservar energia. As abelhas morrem depois de picar alguém. Sim. De certa forma isso acontece porque o ferrão que, quando utilizado para picar, muitas vezes fica preso na pele da pessoa ou do animal que foi picado. Após a picada, a abelha acaba perdendo parte do seu abdômen, junto com o ferrão e parte de seus órgãos internos, o que resulta na sua morte. Mas é importante ressaltar que nem todas as abelhas morrem após picar. Por exemplo, as abelhas solitárias ou algumas espécies de abelhas nativas podem picar sem deixar o ferrão preso, permitindo que elas sobrevivam após a picada. A vaca sempre produz leite. Sim, em condições normais, as vacas precisam dar à luz para iniciar a produção de leite. Assim como acontece com muitos mamíferos, a lactação em vacas é um processo relacionado à reprodução. Após o parto, a vaca passa por um período chamado de período seco, que é o intervalo entre lactações. Durante essa fase, que geralmente dura cerca de 60 dias, a vaca não está produzindo leite ativamente. É um momento de descanso para a glândula mamária. Mas para manter a produção de leite, muitas vezes são inseminadas regularmente para continuar produzindo. Os gambás são imunes ao veneno de cobras. Não, o gambá não é imune ao veneno de cobra. Mas possuem uma resistência relativamente maior a certos tipos de venenos de cobras, como o da cascavel. Eles têm uma certa resistência devido à sua fisiologia e bioquímica únicas, o que os torna menos suscetíveis aos efeitos tóxicos de determinados venenos de serpentes. Abelhas rainhas governam a colmeia. Embora seja comum dizer que a abelha rainha governa a colmeia, sua função é mais reprodutiva do que administrativa. A abelha rainha desempenha um papel crucial e é considerada o centro do funcionamento da colônia, pois é a única fêmea reprodutiva e tem a responsabilidade de colocar ovos, assegurando a continuidade da colônia. Exerce controle indireto sobre a colmeia através da liberação de feromônios, que influenciam o comportamento das outras abelhas. Já, a decisão de criar ou substituir uma nova abelha rainha é geralmente tomada pelas abelhas operárias, que podem iniciar a criação de uma nova rainha, caso a rainha atual morra ou se torne incapaz de realizar suas funções reprodutivas.